Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, meus amigos, eu quero comentar com vocês um anime que eu assisti recentemente, que eu gostei muito dele, inclusive deixo a recomendação aqui pra você, principalmente se você está procurando alguma coisa pra assistir, que é Frieren. Frieren é um anime baseado no mangá homônimo de 2020. Esse mangá e anime, eles vão contar a história da Frieren, que no caso aqui é uma elfa. Só que elfos nesse universo, eles vivem por muito tempo. Não é dito se eles vivem por milênios ou se eles morrem de velho, mas eles vivem por muito tempo, muito mais que um humano normal. Praticamente imortais, né? E é interessante porque esse anime, embora ele seja num setting bem genérico, onde você tem lá os heróis que se juntam para lutar contra o Rei Demônio, vencer esse Rei Demônio, aqui nesse anime a Frieren, ela já fez toda essa jornada, ela já acabou com toda essa jornada. Porque a história de Frieren, inclusive, eu não vou dar spoiler nenhum, pode ficar 100% tranquilo, tá? A história de Frieren, ela começa quando eles vencem o Rei Demônio. Então o primeiro episódio eles vencem, o Rei Demônio acaba, e aí o tempo vai passando, e aí as coisas vão mudando. Por exemplo, ela vive a vida dela e os heróis vão envelhecendo até que eles começam a morrer de velhos, né? Só que a Frieren, ela ainda tá jovem, e aí ela começa uma jornada justamente pra entender essa imortalidade dela, para entender a fragilidade do ser humano, para ela entender os sentimentos, porque os amigos dela vão morrendo aos poucos de velhice e ela vai ficando sozinha, saca? E é muito bonito, é muito interessante, é bem legal, principalmente pelo fato de ser algo que a gente não vê todo dia, né? A gente tá acostumado a assistir um anime onde os caras vão e lutam contra o Rei Demônio e acaba com o Rei Demônio e acaba a série, né? Nesse caso, não. Ela vai estar fazendo a jornada, os mesmos passos que ela teve com os amigos dela, conhecendo pessoas novas e interpretando um pouco desses sentimentos. É muito interessante e muito recomendado, viu, Club? Mas uma coisa interessante que eu achei sobre a Frieren é que ela é uma personagem que ela tem muitos traços de autismo. Olha só que legal. É muito raro você ver um filme ou um jogo de videogame, ou até mesmo uma série, anime também, que você tem um personagem principal que seja autista ou que tenha traços de autismo. Geralmente autismo é um negócio que as pessoas não falam muito, que as pessoas, elas, sei lá, não entendem também. Então cria-se um grande preconceito em cima dos autistas, né? E é muito interessante você vê a Frieren tendo vários traços de autismo. Inclusive, muita gente debate isso na internet e fala que... Eu vou falar sobre a Frieren e sobre os demônios também, né? No caso, os elfos e os demônios aqui, eles têm traços diferentes. Por exemplo, os elfos vão ter traços de autismo e os demônios de sociopatia, psicopatia. Não aquela coisa básica que a gente já tá conhecendo. Eu tô falando de coisas mais complexas mesmo, como se esses personagens eles tivessem sido baseados em pessoas do mundo real, pessoas que têm esses traços de personalidade. Bom, de qualquer maneira, as pessoas vão falar: ah, mas é porque a Frieren, ela é uma elfa, e elfa não é ser humano. O ser humano entende do jeito que o ser humano entende, o elfo entende de uma forma diferente, o demônio entende de uma forma diferente. Então, cada um vai ter um comportamento baseado na sua raça. Só que você tem que entender que, primeiro, Frieren não existe. Infelizmente, a Frieren não é real, clã. Gostaria. E o segundo ponto é que, tipo... Toda obra de arte, tudo que é criado é baseado em alguma coisa. Então o artista, né, o autor que criou a série, provavelmente deve ter se inspirado muito em pessoas autistas para desenvolver a Frieren, em pessoas psicopatas para desenvolver os demônios da série. E, cara, é muito legal, de verdade. Como eu disse, se você tem algum amigo ou se você tem sintomas, ou já foi diagnosticado com autismo, recomendo muito que você assista a série para você entender um pouco mais sobre isso e até mesmo ver traços mais complexos que às vezes a gente acaba perdendo ali no meio do negócio, né? E, inclusive, né, eu queria falar um pouco sobre os autistas, né? Vamos falar sobre os sintomas do autismo e, principalmente, quais são os sintomas que a Frieren, ela mostra, né, para mostrar que ela tem esse transtorno, né? Primeiramente, falar sobre autismo em geral e acabar com esse preconceito. O autista, ele pode ter uma vida 100% normal, tá? Ele pode ser igual você, ele pode pensar igual você. A diferença, né, do autista para você é que as estruturas cerebrais do autista, elas são diferentes. Então, por exemplo, imagine que, sei lá, você vai sair da sua casa e vai até a sua escola ou vai até a sua faculdade, entendeu? E aí você tem um amigo que faz o mesmo percurso, mora perto de você. Só que enquanto você pega e vai pela principal toda noite, ele pega e vai por dentro, sei lá, ele vai fazer os caminhos mais sinuosos, às vezes porque ele acha que vai ser mais rápido ou porque ele se sente mais tranquilo fazendo, porque tem gente que não gosta de andar nas vias principais porque é mais movimentado, porque às vezes tem trânsito ou até mesmo porque tem mais violência dependendo do lugar que você mora. E aí ele vai por dentro, aí você não conhece esse caminho que ele tá fazendo, mas você imagina que é muito diferente do caminho que você tá fazendo, mas mesmo assim vocês dois geralmente chegam em horários próximos. Às vezes você atrasa por causa que pegou um trânsito, ele chega mais cedo, às vezes ele chega mais tarde porque ele parou e foi comprar um sorvete e assim por diante. Geralmente vocês chegam
em horários próximos e vão pra aula no mesmo horário. Sei lá, a aula começa às 7, vocês chegam às 6h30, 6h40, às vezes 6h20, dependendo da situação. Então, você sai da sua casa, vai até a escola. Ele sai da casa dele, vai até a escola, vocês dois chegam no mesmo lugar, mesmo tendo feito percursos diferentes. É assim que funciona com a pessoa autista. A pessoa autista, ela vai ter uma estrutura cerebral diferente que vai fazer com que as coisas funcionem de uma forma um pouco diferente de você, mas muitas vezes o resultado é o mesmo. Inclusive, a gente chama isso, né, de neurodivergência. E neurodivergência não é só autismo, né? É TDAH também, é dislexia. Então, são estruturas do cérebro que vão fazer com que você tenha certos traits diferentes, entendeu? Então, vai ter uma coisa na sua personalidade que vai ser mais soltada, você vai ver com mais... vai ser mais prevalente do que outra coisa e assim por diante. Uma das coisas mais comuns em pessoas neurodivergentes, por exemplo, é o hiperfoco, que é aquelas pessoas que pegam e começam a ver uma parada e ela esquece o resto do mundo. Então, tipo, é como se eu começasse a ver aqui um anime, ou eu começasse a ler um texto, ou eu começasse a estudar uma parada, e eu ficasse vendo isso o tempo inteiro e acaba o resto aqui, sabe? Você tá aqui do meu lado, mas eu não sinto que você tá aqui, porque eu tô tão preso dentro disso, às vezes num jogo de videogame, coisa tipo, por exemplo, Fallout recentemente desencadeou um hiperfoco pra mim. Eu gosto muito de Fallout, eu adoro essa série, eu assisti a série de TV, e aí eu comecei a ver só Fallout, estudar só Fallout, um monte de coisa, então eu comecei a comer Fallout, entendeu? E é isso que é muito proveniente. Todas as pessoas podem ter hiperfoco, tá? Você que tá assistindo esse vídeo, você pode ter hiperfoco. E se você tem hiperfoco, não necessariamente significa que você é neurodivergente. Mas a questão é que é muito proveniente nessas pessoas que têm neurodivergência, seja o autista ou o TDAH, geralmente elas desenvolvem muito esse hiperfoco, tá? E nesse caso da Frieren, né, ela tem hiperfocos na série, tá? Mas eu só queria falar isso pra você entender mais ou menos como funciona. Então, entendendo aqui, por conta das estruturas cerebrais do autista serem diferentes da de uma pessoa normal, a forma que o autista aprende também muitas vezes é diferente. E aí acontece que alguns autistas, eles não conseguem aprender, porque, por exemplo, você chega lá na escola, aí tem 30 crianças, aí uma criança é autista, 29 crianças que são neurotípicas e uma pessoa que é neurodivergente. Aí o professor faz sempre do mesmo jeito, isso não entra na cabeça do autista, porque as estruturas são diferentes, entendeu? E aí o autista, ele acaba tendo uma dificuldade de aprendizado, e isso começa a se tornar uma coisa séria e até mesmo excludente quando o autista, ele tem dificuldade de aprender a fala, quando ele tem dificuldade de aprender a linguagem que a gente tem, entendeu? Então você não nasce sabendo falar, você vai aprendendo conforme seus pais vão falando com você, assim por diante. Você aprende a sua linguagem, alguns aprendem antes, alguns aprendem depois. No caso da pessoa autista, por conta das estruturas serem diferentes, das necessidades serem diferentes, se os pais não perceberem isso ou conseguirem entregar para o filho um ambiente onde ele possa aprender, coisas do tipo, aí ele acaba tendo, né, um embotamento muito grande desse aspecto. Embora que cada caso é um caso, né? Então, tipo, vai ter casos que realmente a situação é muito, muito, muito difícil dessa criança ou desse adolescente conseguir desenvolver. Mas mesmo assim, todo autista, ele tem como se desenvolver e ele pode ter uma vida normal, né? Que é o que as pessoas gostam de falar, inclusive muita gente odeia falar o que seria a vida normal, mas eu falo, tipo, a pessoa poder sair de casa, conversar, sabe, ir ali na vendinha, comprar, tipo, viver assim normal, saca? Isso pra mim seria uma vida normal. Falando sobre a Frieren agora, então, agora que a gente entendeu que autismo, na verdade, não é uma doença e também não é uma coisa que destoa muito do que uma pessoa normal é, normal entre aspas, né, porque eu odeio essa palavra também, porque eu sou neurodivergente. Uma pessoa de autismo, você às vezes pode conversar com uma pessoa que pode ter um ambiente de desenvolvimento ou que conseguiu se desenvolver plenamente, ela vai ser uma pessoa 100% tranquila com você, você não vai nem notar que ela tem autismo, vai nem perceber, mas para ela vai perceber por causa, né, dessas questões que eu vou citar aqui, que são alguns traços de personalidade que podem aparecer em pessoas autistas, como por exemplo, dificuldade de entender os sentimentos dos outros. No anime, a Frieren, ela é uma elfa que tem uma vida muito longa, e por conta disso, né, ela acaba vendo as pessoas assim, ela ia ali tomar um café e aí ela acabou passando 10 anos tomando esse café, a pessoa envelheceu ou morreu de velho, entendeu? Então isso é uma coisa que a percepção de tempo pra ela é diferente, e isso faz com que ela interprete as pessoas diferente e interprete os sentimentos dessas pessoas de forma diferente também. Então ela tende a ser alheia demais aos relacionamentos que ela tem, desenvolve, e também aos sentimentos que ela tem e desenvolve. A palavra amizade, por exemplo, é uma palavra difícil dela entender.
E ela também tem muita dificuldade de se conectar às pessoas. No anime, parece que ela só se conectou com duas pessoas, basicamente, né? Com a mestra que ensinou ela magia e que salvou a vida dela, e com os amigos dela ali, mas principalmente com um, né? Que eu não vou falar pra não dar spoiler, mas enfim, parece que foram as únicas pessoas que ela conseguiu de fato desenvolver um contato mais forte, sabe? Conseguiu ter uma amizade mais profunda e entender, inclusive, o significado de amizade. E com o autista também, por conta das estruturas serem diferentes e tal, o autista tende a interpretar as próprias emoções de forma diferente. Então fica meio complicado, né? O autista geralmente tende a ser muito literal, duro ou frio, dependendo das situações, né? O hiperfoco eu já falei pra vocês, né? Mas autistas em geral geralmente desenvolvem hiperfocos em atividades estranhas ou atividades excêntricas, se você for preferir, né? Por exemplo, a Freyrin, ela tem um hobby de coletar magias estranhas e a série inteira ela tá passeando pra coletar essas magias estranhas, tipo magia besta, fico invisível quando ninguém tá olhando pra mim, sabe? Umas coisas assim. Então, o foco principal dela é isso, ela faz tudo pra isso, ela perde tempo pra caramba fazendo isso. Às vezes ela perde uma semana pra conseguir fazer uma quest num lugar que vai dar uma magia dessas pra ela, de criar flor em algum lugar, entendeu? E isso é muito legal ver sendo desenvolvido, porque, como eu disse, é um traço que é muito preveniente nessas pessoas, né? Nas pessoas que são neurodivergentes, principalmente os autistas. O autista, né, também geralmente se isola e tende a viver uma vida solitária. E isso é uma coisa que a Frieren, ela passa a vida toda dela sozinha praticamente, entendeu? Ela é imortal e ela tende a não se conectar. Os elfos, eles tendem a se isolar demais. E ela parece que a única vez que ela se juntou com alguém foi com esse grupo de heróis que juntaram ali pra lutar contra o Rei Demônio, entendeu? E isso muda a pessoa. E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque embora o autista tenda a ter essa tendência a isolamento, ou gosta de ficar solitário, não gosta de interagir com outras pessoas, ele pode mudar isso, entendeu? E nesse caso da Frieren, estar presente de um grupo de amigos e desenvolver essas relações de amizade mudaram ela. E ela passou a interpretar os seres humanos de uma forma diferente, né? Ao ponto de querer buscar novamente fazer a mesma jornada que ela tinha feito com eles para tentar entender esses sentimentos, né? Entender o que eles pensam, por que eles pensam assim, o que ela sente por eles, por que ela sente isso por eles, entendeu? Inclusive conversar com eles também, porque eles morreram, mas ela pode ter um contato com eles indo num lugar lá e falar com os espíritos deles, entendeu? Então a Frieren, ela tá fazendo essa jornada por causa disso, porque ela mudou, assim como uma pessoa autista pode mudar também. A pessoa autista, ela pode aprender. As pessoas, elas tendem a achar que o autista não aprende, não melhora e não muda, mas o autista pode melhorar, ele pode mudar esse tipo de coisa, pode se conectar com pessoas. Como eu disse, né, você às vezes conhece um autista e você nem sabe que essa pessoa é autista, né? Uma coisa também é que o autista ele é literal demais com as palavras, e isso é por causa da questão da comunicação. Como o autista ele tem uma estrutura diferente, muitas vezes o autista, o principal problema, né, que o autista pode ter, inclusive, é a dificuldade de comunicação. E por conta disso, muitas vezes o autista ele tende a ter dificuldade para entender sentidos, né? Então, você vai falar uma palavra, alguma coisa, num sentido diferente, aí ele tende a interpretar com um sentido mais literal, ou ele tende a falar de maneira mais literal, e isso é uma coisa que complica um pouco. Isso vai, inclusive, depender também da linguagem que você tá falando, porque dependendo do país que você tá, a sua língua, ela tende a tratar essa literalidade de uma forma diferente, e as pessoas do próprio país tendem a tratar essa coisa de forma diferente também. Então é interessante você pensar que, por exemplo, alguns países, que nem o Brasil, a gente tende a criar muitas palavras para representar sentimentos complexos, entendeu? Que inclusive em inglês não existe. Então você vai falar sobre um sentimento como saudade, os americanos não vão entender. Não quer dizer que o americano não sinta saudade, mas é muito difícil você explicar para um americano que saudade não é, por exemplo, eu estou sentindo sua falta, mas é um sentimento que você sente de algo parecido com nostalgia. Inclusive, muita gente fala que a melhor tradução para o inglês de saudade seria falar a palavra nostalgia, que inclusive existe em português, e a gente já vê que saudade é algo diferente, porque já existe a nostalgia e você sabe a diferença entre nostalgia e saudade. E como eu disse para vocês, não são só os elfos que são baseados em uma coisa da vida real, né? No caso aqui de um transtorno. A gente também tem os demônios da série, que são os vilões, que eles são baseados em psicopatas e sociopatas. Mas não tô falando daquele que faz maldade só por fazer. Eu tô falando sobre traços de personalidade, porque tem um episódio bem interessante onde mostra os demônios com mais detalhes. Os demônios, eles são muito egocêntricos, então eles tendem a ver muito a si próprios. Os psicopatas e sociopatas também. A questão é que, inclusive, é um transtorno, né, de egocentrismo, se você for pensar. E é uma pessoa que geralmente ela não consegue ver o que tá ao redor dela, ela sempre vê a si mesma, o mundo gira ao seu redor, tudo é pra ela, uma pessoa que é muito ególatra, e são muito difíceis de lidar
muitas vezes, porque nunca é sobre você, é sempre sobre eles, sabe? E é bem chato, às vezes, lidar com uma pessoa que seja sociopata ou psicopata. E antes que você pense, o psicopata é aquele que mata as pessoas. Não. Tem muito psicopata por aí. Muito psicopata mesmo, cara. Você não tem noção. Eu acho que 10 a 20% da população mundial é psicopata. São poucos, 0,1% que acabam tendo esses transtornos aí misturado com outras coisas que fazem eles virarem assassinos, entendeu? E a mídia também ajudou muito a criar um estigma em cima do psicopatismo, né? Se a gente for parar pra pensar. Mas o psicopata geralmente é uma pessoa muito ególatra, é uma pessoa que também, né, pode ter diferenças cerebrais ou até mesmo pode ter aprendido assim na infância. Tem muita discussão sobre isso, né? Mas são pessoas que são muito egocêntricas, né? E qual seria a característica que a gente vê num demônio ali na série? Tem um episódio bem interessante, não é spoiler, tá? Pode ficar tranquilo. Que, tipo, tem uma demônia, uma menina demônia, né? Que essa menina, ela tá conversando com os seres humanos. Os seres humanos falam, olha lá, criança demônio, vamos matar ela lá, não sei o que, né? E aí chega todo mundo pra passar a lambida na garota, e aí ela fala, papai, né? E já tinha alguém falando, não, não mata não, gente, olha só uma criança, não sei o que. E aí os caras falam, não, vamos matar sim, porque a gente tem que matar antes que ela cresça e mate a gente, não sei o que, sabe? E aí quando ela fala papai, aí as pessoas falam, pô, mano, olha aí, ela tem um pai, ela tá procurando a família dela, não sei o que. E aí pegam a criança demônio pra criar, óbvio que dá merda no final das contas, mas a questão é o seguinte, depois mais pra frente a criança mesmo fala sobre isso e por que que ela pegou e falou papai, se os demônios mesmo eles nem têm pai, pra você ter ideia, os demônios eles não têm família, os demônios eles spawnam nos lugares, sabe? É porque ela aprendeu que se ela fala papai de uma forma chorosa ou tímida ou triste, as pessoas elas não matam ela ou não atacam ela, entendeu? Então ela aprendeu a manipular as emoções dos seres humanos falando sobre coisas. E pro psicopata, sociopata, geralmente eles têm muita dificuldade para interpretar os sentimentos. Mas alguns eles conseguem interpretar e emular esses sentimentos. Então, por exemplo, às vezes o cara ele não sente nada por você, ou a mulher não sente nada por você, depende, né, dos dois. E essa pessoa ela consegue te manipular dentro de uma relação, falando coisas que ela sabe que vai te deixar balançado. Então, ela sabe que se ela fizer uma coisa ou ele fizer alguma coisa, você vai voltar, você vai aceitar, você vai tolerar mais certas coisas. E a pessoa vai criando isso como se fosse um jogo de videogame, botões que você tá apertando. Então, esses sentimentos, eles são sentimentos meramente emulados, entendeu? Então, o sociopata e o psicopata, muitas vezes, eles vão fazer coisas para atingir resultados, que na maior parte das vezes são egoístas, visto que eles têm dificuldade de ver o que tá além deles, entendeu? Que é um dos traços mais proeminentes nessa psicopatia e sociopatia. Eu achei muito interessante, porque você vê muitos traços e outras coisas mais, mas isso a gente pode até elaborar em um outro vídeo. A questão é, Frieren é muito bom, e se você gosta de psicologia, eu recomendo demais que você assista a série, beleza? São 20 episódios, rapidinho você já termina ela, e é muito bom por ser diferente, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.